Olá pessoal, aqui é o professor Alan, professor de Contabilidade e Gestão Empresarial na Megatalk. Vamos dar início à nossa segunda aula de Contabilidade. A nossa aula aqui tem um tema, contas patrimoniais, contas de ativo e contas de passivo. Esse conteúdo baseia-se na apostila de vocês das páginas 3 até a página 7. Só recapitulando o que eu passei na primeira aula, a programação das aulas são 11 aulas, com a duração de 30 minutos, em média. Material didático é a apostila de vocês, que vocês pegaram na escola. Material complementar poderá ser enviado pelo professor ou utilizado durante as aulas. Métodos de estudo. Esse é o módulo mais difícil do curso de vocês de gestão empresarial. Então é importante vocês reverem as aulas e lerem os conteúdos que são mencionados pelo professor na preparação de cada aula. Esses conteúdos, dependendo do módulo, quando voltarmos às aulas presenciais, poderão ser revisados. E tem as atividades e avaliação. Como as atividades de vocês são integralmente baseadas na apostila, não serão avaliativas. Mas vai ter avaliação final no fim do módulo. Na aula anterior, nós tivemos a aula introdutória de contabilidade. Nós vimos as principais definições de contabilidade. O que é contabilidade, o que é patrimônio. Só revisando rapidamente, passando as informações, embora vocês possam rever essa aula, a contabilidade é a ciência que estuda e avalia a variação do patrimônio das empresas. É uma ciência social, não é só matemática, como equivocadamente algumas pessoas, ou a maioria das pessoas costumam rotular a contabilidade. Não é isso. O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Então, patrimônio é tudo aquilo que a empresa possui de modo positivo ou negativo. Vamos recapitular daqui a pouco, porque teremos que falar sobre isso com o conteúdo que vamos falar hoje, que são contas de ativo e contas de passivo. O nome é contabilidade porque se baseia no plano de contas. Plano de contas que tem contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais nós já vimos na aula passada, que são contas que demonstram a situação e a condição da organização, do patrimônio da organização. Já as contas de resultado, elas demonstram o resultado financeiro, ou seja, o crescimento, o progresso ou a diminuição ou regresso em forma de lucros ou prejuízos da empresa. Resultado financeiro mesmo da empresa, em forma de capital, dinheiro em si. Então, na aula 2, o tema será contas patrimoniais, contas de ativo e contas de passivo. Patrimônio. Nós vimos na aula passada que o patrimônio é a aplicação de recursos próprios ou de terceiros, e a origem ou fonte de recursos próprios ou a terceiros. Também comentamos que, no caso, recursos são meios financeiros e materiais que a contabilidade trabalha, exatamente visando a manutenção das atividades das empresas. Recursos próprios é tudo aquilo que a empresa possui. Recursos de terceiros ou a terceiros são recursos que virão de fora da empresa ou irão para fora da empresa. São de outros, em outras palavras. Vamos ver aí as contas de ativo. Quais são essas contas de ativo? Nós temos aí os bens, que são tangíveis e intangíveis, como nós vimos na aula passada. Tudo aquilo que está ou estará em atividade nas empresas, que tem a ver com o grupo 1 do plano de contas. Os grupos e subgrupos do plano de contas, o grupo 1, são as contas de ativo. Nós vimos na aula passada, e no slide anterior, que existe a aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Então, essa é a primeira conta de ativo, ou somente chamado de ativo. Então, aí são os bens e direitos. É a demonstração daquilo que é aplicado na empresa. Quando é próprio, que são os bens, tangíveis e intangíveis, tocáveis e intocáveis.
são recursos próprios. E quando são de terceiros, tem a ver aí com recursos que a empresa vem a receber até o final do próximo exercício. E esse grupo, no plano de contas, é o grupo 1. O grupo 1 é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Primeiro vamos ver aí o que vem a ser o ativo circulante. O ativo circulante é a demonstração no balanço patrimonial daquilo que a empresa, quais foram os bens e direitos que a empresa teve até o final do exercício em que está sendo montado o balanço, que aí se torna o exercício anterior, ou de cada exercício, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. E aquilo que a empresa vai receber de terceiros até o final do próximo exercício, ou do próximo ano, que aí é exercício o ano seguinte. Então, vamos supor, um exemplo, foi feito o balanço de 2019 e todos os bens de uma determinada empresa foram declarados nesse balanço como bens. E tudo que a empresa fosse receber até o final do exercício de 2020, que é esse ano que está em curso, também fazem parte do ativo circulante. Agora nós vamos ver como que eles estão divididos. Então temos aí o ativo circulante disponível e disponibilidades. Se vocês olharem na apostila na página 12 e 13, lá tem outras contas, mas as principais são essas. Ativo disponível ou disponibilidades, caixa, banco e aplicações financeiras. Então, tudo aquilo que os sócios ou proprietários têm e podem utilizar imediatamente. Quando você vai até o banco e tira um extrato da sua conta, ou do pai de vocês, ou de algum amigo, enfim, você vai tirar um extrato, lá tem um valor disponível para saque. Aquele valor que você pode sacar imediatamente. É da mesma forma, só que a diferença é que isso acontece em uma empresa, onde a empresa declara o quanto que ela terminou o ano com valor em caixa e no banco, e talvez alguma aplicação que possa ser movimentada de maneira imediata daquela declaração do balanço. Continuando no ativo circulante, tem outras contas que são componentes do ativo circulante. Aí nós temos os créditos, que são valores a receber até o final do próximo exercício. Aí tem o conceito duplicatas a receber, tem essa conta duplicatas a receber, contas a receber e impostos a recuperar. Então, duplicatas a receber é quando você... Duplicata significa ordem de pagamento. Quando é a receber é um direito, fica no ativo. Quando é a pagar é uma obrigação, aí vai para o passivo, que nós vamos falar mais adiante durante a aula. E quando se fala impostos a recuperar, não é a recuperação física do imposto, porque o governo não devolve nada, ele apenas faz abatimento em novas guias, ou até mesmo essa recuperação acontece quando a empresa ela compra e revende uma determinada mercadoria. Nós veremos isso no futuro, durante o módulo. Detalhes sobre os impostos a recuperar. No caso, o imposto que a gente vai usar é o ICMS, mais adiante. E tem os estoques. Quais são os estoques que são mais comuns? Matérias-primas, que são insumos, e também mercadorias ou produtos prontos. Então, esses são os dois tipos ou modelos de estoques que vamos classificar na próxima aula. Mas, em princípio, por que créditos e estoques entram como ativo circulante? Entram como ativo circulante porque ainda não se transformou em dinheiro. Então, por exemplo, voltando no slide anterior, nós temos aí ativo circulante, disponível e disponibilidades. Eu tenho valor, a empresa tem o valor naquele momento para utilização imediata. No caso do ativo circulante, as outras contas que são componentes, são complementares, não se transformou ainda em dinheiro, porém é uma situação, condição. O cliente ele combinou de pagar a prazo e a mercadoria está no estoque para ser produzida ou para ser revendida. Então, vai ser transformado em dinheiro no futuro. Então, por isso que o nome também é ativo circulante.
porque mercadoria tem prazo de validade e as outras contas a empresa tem um prazo que vai receber. Então, por isso que o nome também é ativo circulante. O ativo tem mais uma conta, que chama-se ativo não circulante. Tem mais um grupo de contas, né, na realidade. Chama-se ativo não circulante. Então, quais são as contas que compõem o ativo não circulante? Então, diz aí, ó, valores financeiros e monetários que serão recebidos pelas empresas após o final do exercício ou ano seguinte. A empresa vai movimentar depois que acabar o próximo ano. Estou voltando ao exemplo de 2019. A empresa tem até 31 de dezembro para receber esses valores como ativo circulante. Tudo que contar a partir do dia 1º de janeiro de 2021 para o balanço de 2019, esses valores são ativo não circulante, que tem um nome, chama-se realizável a longo prazo. E aí tem também tudo que as empresas possuem de modo permanente, que nós vamos ver que são investimentos, imobilizações, também conhecido como imobilizados, e intangíveis. Vamos ver aí mais adiante. Então, é ativo não circulante, realizável a longo prazo. Então, são as contas e valores a receber após o final do exercício seguinte. Então, tudo que a empresa vai receber depois que acabar o próximo ano, após a elaboração do balanço patrimonial, a divulgação e oficialização do balanço patrimonial, que acontece até o dia 31 de 12 de todos os anos. Investimentos. Valores injetados com retorno em receitas futuras. Então, isso é um investimento. O investimento também está relacionado com a infraestrutura da empresa, embora na contabilidade não entre. É comum o investimento ser chamado de ativo, porque ele está no ativo não circulante. Mas muitas vezes só está falando de investimento, não está falando nada de balanço patrimonial. Então, se vocês ouvirem falar de passivo, de ativo, que foram valores colocados, aplicados para um retorno futuro, isso é investimento. E pode ser pessoal também, não precisa ser só empresarial. Imobilizado e imobilizações. Principais bens materiais da empresa. E ainda tem o intangível ou intangíveis, que são os bens que não são trocáveis dentro das organizações. O nome é imobilizado ou imobilizações, porque vocês vão ver depois, mais adiante, que tem o patrimônio líquido. E lá no patrimônio líquido tem o capital social. Como os principais bens são dos sócios e proprietários das empresas, o nome dado a imobilizado e imobilizações é imobilizado, é capital social imobilizado e imobilização do capital social. Então, tudo que uma empresa possui é dos sócios, e o capital social também é dos sócios. Então, ele está imobilizando parte desse capital para melhorar a infraestrutura da empresa interna, adquirindo os principais bens que a empresa possui. No caso do intangível, na apostila de vocês, no plano de contas da página 12, se não me engano, isso é na página 14 ou 13, esse grupo imobilizado ou imobilizações. A última conta é marcas e patentes. Vocês podem fazer uma seta e colocar em intangível, que esse é um bem intangível, no caso de marcas e patentes. Todos os outros são bens tangíveis que fazem parte do imobilizado. O intangível é um grupo novo, é o mais novo que tem, e está desde 2008 incorporado nas contas de ativo não circulante permanente. Então, os nomes a partir de investimentos são permanentes porque vão permanecer na empresa por tempo indeterminado e fazem parte do patrimônio. Possivelmente serão utilizados durante muito tempo. Só mais uma informação sobre investimentos. A conta que nós vamos usar aqui no módulo chama-se participações em outras empresas, desde que essa participação seja como pessoa jurídica, como empresa. Então, uma empresa injeta valores em outra como pessoa jurídica. Então, vamos supor, uma empresa quer injetar valores no Itaú, quer investir no Itaú, o banco. Então, essa empresa tem os acionistas, se bem que o Itaú é uma empresa SA, é só um exemplo, mas os acionistas injetam valores e tem um retorno das ações do Itaú. Então, eles incorporam ao seu balanço o retorno desse investimento. Okay?
Então, são direitos também, investimentos, que tem a receber de terceiros. Vamos para o próximo slide. Agora vamos começar as contas de passivo. Então, quais são as contas de passivo? Nós vimos na aula passada que o passivo é a composição das obrigações e do patrimônio líquido. Então, o que são obrigações? Obrigações são valores a pagar para terceiros. Resumindo, o significado é esse. E patrimônio líquido é a obrigação da empresa para com os sócios. Depois a gente vai ver com mais detalhes, com mais calma, mas o significado é exatamente esse. Passará adiante ou passará para frente. Grupo 2 do plano de contas. Então, os grupos e subgrupos do plano de contas, o grupo 2, são grupos do passivo. Origem e fonte de recursos próprios ou a terceiros. Então, o que significa isso? Tudo o que está declarado no passivo tem a sua contrapartida no ativo. Só que nós já vimos em slides anteriores que o ativo é exatamente, só voltar aqui, aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Então, no ativo está sendo feita a aplicação. No passivo, vem primeiro a definição de origem ou fonte de recursos próprios ou a terceiros. Então, sempre vem primeiro a origem ou a fonte do recurso e depois vem a aplicação. Exemplo, quero comprar um veículo para a minha empresa, para a frota de veículos da minha empresa, de uma empresa. O sócio quer comprar um veículo. O veículo é a aplicação, mas se não for aprovado o financiamento, ele não vai ter o veículo, ou imóvel, ou qualquer outro bem que ele queira. A mesma coisa acontece com a constituição da empresa. Depois nós veremos a respeito disso. Ok? Então é isso. Origem ou fonte de recursos próprios ou a terceiros. Ou vai ser dos proprietários, ou vai passar para terceiros, que são considerados como de fora da empresa. Como nós já falamos a partir da aula anterior. Passivo também tem passivo circulante e não circulante. Só que a diferença é que no passivo tem menos contas e tem o detalhe do patrimônio líquido, que nós já veremos. Passivo circulante. Obrigações de curto prazo. Contas e duplicatas a pagar até o final do exercício ou ano seguinte. Então, nós temos aí as obrigações que são consideradas como de curto prazo. Então, as obrigações que a empresa tem a pagar, elas têm de saldar esses valores, né? Tem que pagar. Também duplicados no mesmo sentido, são ordens de pagamento. Tudo que nós compramos a prazo e tem um prazo para pagar com as condições de compra e dados do comprador e vendedor, é considerado uma duplicata. O que determina se é ativo ou passivo é se você é o credor ou o devedor. Se você tem que pagar ou se você tem que receber. É justamente isso. O que vai determinar a expressão à frente. A receber, nós vimos que é direito. A pagar são obrigações. É obrigação. E tem o passivo não circulante, que é considerado como exigível a longo prazo. São as contas a pagar após o final do exercício ou ano seguinte. Então, é considerado como passivo não circulante. É uma obrigação que você adquiriu que não está no curto prazo. Você não vai pagar. Na contabilidade não tem médio prazo. Ou é curto prazo ou é longo prazo. Então, na contabilidade, o curto prazo é só contando o ano seguinte após a divulgação do balanço do ano anterior. A partir do próximo ano já é longo prazo. Então, é exigível. O nome aqui é exigível porque é obrigação. Voltando lá ao ativo, o ativo está realizável a longo prazo. É realizável porque é um direito, vai ser aplicado na empresa. No caso do passivo, a empresa tem a obrigação de pagar. Ela vai pagar, nem que seja no longo prazo. E aí vem a definição do patrimônio líquido. O que significa patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o retorno devido aos sócios e proprietários das empresas. Ou seja, é também chamado de PL. Então, quando a empresa ela começa pelo patrimônio líquido, que é considerado como um empréstimo feito pelos sócios da empresa, que chama-se capital social. Aí na página 6 da apostila de vocês,
tem a definição de passivo. Tem um termo em inglês até, que é liability. E lá tem pendência, responsabilidade, obrigação, entre outros detalhes que tem relacionados e vinculados ao passivo. E aí, no caso, lá fala que o capital é um passivo também, só não é um passivo para fora da empresa. O capital é uma injeção de valores dos sócios na constituição da empresa e todo o resultado que a empresa trouxer a partir de então vai ser o retorno devido aos sócios das empresas. Então, por isso que a definição é patrimônio líquido. É o que é literalmente o resultado que a empresa teve durante um determinado período, além do capital social, porque no patrimônio líquido, se vocês olharem na página que fala sobre o passivo, se eu não me engano, é a página 14, lá no último grupo, do grupo 2, é patrimônio líquido. Lá tem capital e reserva de capital. Essa reserva de capital também é conhecida como reserva de lucros. Então, os sócios podem injetar valores lá para aumento do capital social. Então, essa é a definição do patrimônio líquido ou PL. Mas não precisa se preocupar em relação à montagem do balanço e também a esses nomes, porque isso será revisto na próxima aula com os nomes das contas na estrutura do balanço. Inclusive, nós vamos falar sobre o balanço patrimonial ainda hoje, nesta aula. Aí tem alguns exemplos dos nomes que nós vamos usar semana que vem. Né? Ativos aí, ó. Imóveis e instalações, máquinas e equipamentos, créditos e duplicados a receber. Não na ordem do plano de contas, nem do que já foi passado, de ativo circulante e não circulante, mas são ativos, são bens e direitos, como nós já vimos, desde a aula passada. Passivos, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais e sociais. Também fazem parte do passivo. Nesse caso, está relacionado apenas ao passivo circulante e não circulante. Mas aí, de qualquer forma, tem também no passivo, nós já vimos que tem o patrimônio líquido. Só voltando, uma última informação a respeito do patrimônio líquido, é considerado como capital próprio. E, no caso do exigível a longo prazo, passivo circulante e não circulante, é considerado como capital de terceiros. Por ser capital próprio, é uma obrigação da empresa para com os sócios. No fim das contas, já que estamos falando de contas patrimoniais, no fim das contas, a empresa é apenas um instrumento jurídico na mão dos seus sócios. Seus sócios são quem conduzem as atividades das empresas e têm um retorno por essa condução e pelo investimento que fizeram no início, na constituição do capital social que injetaram na constituição da empresa. Falando um pouco sobre o balanço patrimonial, nós temos aí, ó, representação gráfica das contas de ativo e de passivo. Olha lá. Ativo, grupos e subgrupos, lado esquerdo. Passivo, patrimônio líquido. O professor não colocou aí, mas também são grupos e subgrupos. Se alguém estiver copiando, pode colocar entre parênteses na frente, grupos e subgrupos. É igual isso no ativo. Então, a estruturação do balanço, que vocês vão ver a partir de agora, na teoria, na próxima aula, vocês vão ver na prática. Então, vai ter lá este conteúdo na prática. Vamos ver a montagem do balanço na prática. Tá ok? Patrimônio. Bens e direitos do lado esquerdo. Lado direito, obrigações. E ao lado terceiros para cima, que é passivo circulante e não circulante. E sócios para baixo, que é o patrimônio líquido. Então, é o que eu tinha falado para vocês anteriormente, durante a aula. Ativo sempre é positivo. Bens e direitos. Não vai ter nenhuma obrigação no ativo, nem despesa no ativo. Ativos são bens e direitos, composto pelas contas que nós já vimos até agora. Passivos são obrigações. E o patrimônio líquido, capital de terceiros e o capital próprio. Olha lá, alguns nomes que tem, né, de contas que estão vinculadas aí. Caixa, que é o dinheiro da empresa, estoque de mercadorias, móveis e utensílios, nos bens, direitos, duplicatas a receber, promissórias a receber, e as obrigações, duplicatas a pagar, aluguéis a pagar, impostos a pagar e salários a pagar. Essas contas nós vimos na aula anterior. Eu só estou repassando porque vocês
precisamos se habituar a chamar pelo nome das contas e não pela definição. A gente não vai no balanço patrimonial e escreve essas definições que estamos lendo. Essas definições é para interpretar e entender, principalmente, que é o objetivo das aulas, onde que vai cada conta. Tudo bem? E para isso serão passados exemplos na próxima aula. E a estruturação do balanço. Lado esquerdo, ativo circulante e não circulante, compõe o ativo total. E outro ponto importante, nós trabalhamos com o nome de contas e com valores dessas contas. Então, compõe o valor total do ativo total, porque vai ter que ter um valor lá desse ativo. Passivo circulante, passivo não circulante, passivo total, e também vai ter aí patrimônio líquido, que é a situação líquida da empresa. Então, é a situação patrimonial da empresa, o retorno devido ao sócio, como nós já falamos no início, no decorrer da aula. Vamos recapitular o que foi falado na aula de hoje, né? Na segunda aula de contabilidade. Nós falamos sobre as contas patrimoniais, contas de ativo e também contas de passivo. Aí, no caso, ativo tem ativo circulante, ativo não circulante. Ativo circulante composto pelo disponível e disponibilidades e também por outras contas componentes. Tudo que vai se transformar em dinheiro até o final do próximo exercício, próximo ano. E ativo não circulante são os permanentes, né? Aí tem a ver com realizado a longo prazo, primeiramente, que a empresa vai receber no longo prazo permanente. Permanente, que é investimentos, participações de outras empresas, no caso de constituição do balanço coloca isso. Imobilizado e imobilizações, que parte do capital social de um ano vai ser injetado para adquirir bens no outro, isso vai ser declarado no final de cada exercício. E também tem o intangível, que é uma conta nova, né, que são os bens imateriais. O intangível ele surgiu exatamente para diferenciar o imobilizado do intangível. Ok? E o patrimônio líquido, que aí as contas de passivo, que tem a ver com passivo circulante e não circulante, as obrigações que a empresa tem que pagar até o final do próximo exercício, chamada também de obrigação de curto prazo, e também tem as obrigações de longo prazo, que são as contas de passivo não circulante exigível a longo prazo. Então, são as contas que são pagas a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, do exercício seguinte à publicação do balanço, sempre contando um ano na frente. Patrimônio líquido. Nós vimos que é o retorno devido aos sócios. E, por fim, o balanço patrimonial, que é a representação gráfica do patrimônio, das contas de ativo e também as contas de passivo. Então, quando vocês ouvirem falar, às vezes até governantes ou políticos, entre outros órgãos estatais do governo, falar na TV que aumentou o passivo, teve um ativo muito grande, é que aumentou o patrimônio, no sentido de bens e direitos, e quando fala que aumentou o passivo, significa que aumentaram as suas obrigações. O passivo nunca é chamado como patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o aumento das empresas. Como uma empresa tem o retorno e o que ela declara como patrimônio de seus sócios. E aí tem a lição de casa, é a mesma lição de casa da aula anterior. Aí tem que fazer a atividade 1 da apostila, na própria apostila. Essa atividade vocês encontram na página 7 até a página 10. É para deixar na apostila. E também fazer a leitura da apostila das páginas 12 a 16. Nas páginas 12 a 16 de contabilidade, tem lá um exemplo de um plano de contas, reduzido, mas tem lá na apostila. Até algumas páginas eu citei hoje. Vocês podem dar uma lida, podem ir identificando até assistir essa aula novamente para fixar o conteúdo do que foi passado das páginas 12 a 16. Vocês podem fazer essa reflexão para a próxima aula. Na próxima aula, veremos como que é a confecção do balanço com as contas com os nomes utilizados e oficiais. Ok? Então, agradeço pela atenção de vocês. Tudo de bom para vocês e para a família de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até mais.